ela realmente encontra uma resistência considerável aqui no Senado, que não encontrou na Câmara, em diversos partidos, né? Aqui no Senado, o senador de Cidadania, senadores da Rede, do PSB, do PSD e até mesmo dentro do MDB. Em síntese, essa proposta ela retira os controles legais existentes sobre os gastos do governo voltados para o combate à pandemia da Covid-19. Esses controles são basicamente o teto constitucional, os limites da lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro do orçamento, que diz que o governo não pode se endividar, por exemplo, para pagar despesas correntes como salário. A desculpa para esse afrouxamento na proposta, que veio do Ministério da Economia, mas que foi recebida e assinada, portanto, oficialmente ela é do deputado Rodrigo Maia, é de que o governo precisa ter uma rapidez e uma segurança total para fazer o que for necessário para minimizar os danos econômicos da pandemia, sem ser questionado depois pelo Tribunal de Contas da União, por exemplo. Mas é nesse ponto que está uma das maiores críticas a essa proposta. Uma nota técnica elaborada pela Consultoria de Orçamento do Senado afirma que as medidas previstas na PEC já estão todas contempladas, todas cobertas pelo decreto de calamidade pública que foi emitido pelo governo, pelo presidente da República e que foi aprovado pelo Congresso. Portanto, o governo não necessitaria dessas novas medidas constantes na PEC. O único ponto em que existe na PEC que não está previsto no decreto de calamidade é exatamente uma possibilidade de o Banco Central comprar, né, títulos de empresas privadas, títulos privados de crédito, que, de uma forma bem simplificada, esses títulos é como se fossem uma nota promissória de empresas que contraíram empréstimos em bancos, e aí elas emitem, os bancos emitem esses títulos em nome dessas empresas. E é exatamente aí que mora o grande perigo para as contas públicas, porque se essas empresas não conseguirem pagar esses empréstimos que foram transformados em títulos, então quem vai arcar com o prejuízo é o Banco Central e o Tesouro Nacional, porque o Tesouro vai ter que arcar, segundo a proposta, com pelo menos 25% do valor dessas operações. Quando a equipe econômica fala em Tesouro Nacional, a gente tem sempre que ter em mente que ele está dizendo cidadão contribuinte, porque o dinheiro público é o dinheiro dos nossos impostos. E a medida autoriza a compra direta dos títulos privados pelo Banco Central, sem a intermediação de bancos comerciais. Eu conversei com o ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, e ele classificou essa operação como extremamente arriscada e indevida, e ele sabe bem do que fala. Ele afirma que, neste momento, o Banco Central deve sim entrar nesse mercado para apoiar a economia, mas só pode fazer, segundo ele, via bancos comerciais, exatamente para poder dividir o risco. Assim, os bancos emprestam o dinheiro às empresas e o Banco Central compra uma parcela dos títulos, mas não tudo e nem sem garantia, como está previsto na proposta. Outros economistas com quem falei também hoje mais cedo afirmam que essa operação é apenas uma forma de o Banco Central proteger os bancos privados contra possíveis prejuízos e que isso, no final das contas, vai jogar a conta exatamente no colo do contribuinte. Outro aspecto complicado é o choque de interesses nos recursos públicos, porque se parte do dinheiro sai do Tesouro, então ele vai ter que ser retirado de outras despesas. Então, o governo vai ter de escolher o que vai cortar. Por exemplo, pode cortar educação, pode cortar segurança pública e pode cortar até mesmo ações diretas da saúde, porque não tem nada diz na PEC o que o governo deve cortar. Então, isso é uma questão de fato complicada e vai cortar despesas fundamentais para socorrer empresas privadas. Ainda tem mais um ponto bastante polêmico na PEC, que foi levantado pelos consultores do Senado, que é o tal Comitê Gestor da Crise, que está previsto na emenda. Segundo a nota, esse comitê é inconstitucional, a criação desse comitê nessa PEC é inconstitucional, porque ele é um comitê integrado só por integrantes do Poder Executivo. E, sendo assim,
a criação deveria ser feita diretamente por uma decisão do presidente da República, uma decisão do Poder Executivo. Os consultores avaliam ainda que, como está proposto, o comitê centraliza todas as medidas na mão do presidente da República, já que governadores e prefeitos só têm direito a uma participação por intermédio de alguns secretários, 6 secretários de Estado, 6 secretários para as 20 unidades da Federação.